Então aí, queridos, com a sua Bíblia bem aberta, Colossenses capítulo 3, estarei lendo na NVI, Maurício, tá bom? Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21, e assim que nós acabarmos de ler, eu convido você a fechar os seus olhos e pedir que o Senhor nos direcione. Diz assim a palavra do Senhor: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Vamos orar? Pai, neste momento nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir Espírito Santo de Deus, fala ao mais profundo do nosso ser. Ó Deus, a tua igreja é constituída de famílias. E hoje nós falaremos, Pai, desse fundamento tão importante, Senhor, que é a família. Aqui temos pais, futuros pais, temos maridos, futuros maridos, temos aqui esposas e futuras esposas, Senhor. Todos nós, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Que nós saiamos daqui, Senhor Deus, desejosos de lutar pela nossa casa, de se posicionar dentro do nosso lar. Não adianta estarmos aqui na igreja servindo, participando, Senhor, e as coisas desmoronando dentro do nosso lar. Começa lá dentro. Mas para que isso aconteça, Senhor, que cada um de nós venhamos cumprir a nossa parte. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, como foi dito nesta manhã, a permanecer no Senhor para darmos frutos, Senhor, com um propósito, para que as famílias glorifiquem o Senhor de todo o coração. Nos ajuda nesta manhã, fala poderosamente, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso? Irmãos, estamos na parte prática da carta, gastamos 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos de Colossenses, falamos sobre a doutrina. E nessa doutrina, propositalmente, o apóstolo Paulo coloca Jesus no centro de todas as coisas. Ele é o centro, queridos, do universo. Nele foram criadas todas as coisas na terra, debaixo da terra, nos céus. Tudo que existe foram criados por Cristo. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça de toda a criação. Jesus também é a primícia. Jesus é aquele que ressuscitou primeiro. E junto com Jesus ressuscita a sua igreja, dona Regina. Então a nossa esperança está onde? Na morte, sim, de Cristo, que ele morreu por causa dos nossos pecados, mas na ressurreição de Jesus também. Então Jesus é a primícia do que vai acontecer com todos nós. E esse é o olhar de esperança que nós temos. Mas enquanto esse dia não acontece, queridos, nós somos convidados a manifestar a transformação feita em nós aqui na terra. Nós começamos lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, sobre a transformação pessoal. Então, perceba que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai crescendo. Porque primeiro ele fala da nossa experiência pessoal, da nossa santidade particular, em nós deixarmos a maneira antiga de viver do velho homem e revestirmos do novo homem que está sendo feito à imagem do seu Criador. Aí depois o apóstolo Paulo, na passagem anterior do versículo 12 ao versículo 17, ele falou qual deveria ser o nosso relacionamento como igreja. Aí ele fala ali que nós devemos fazer o quê? Ser bondosos, compassivos, longânimos, mansos, pacientes, suportadores, perdoadores. E todas essas virtudes devem fazer parte da nossa vida. E hoje o apóstolo Paulo, do versículo 18, que nós lemos ao versículo 21, ele vai tratar agora da santidade na vida familiar. E a instituição mais importante que existe na face da terra, irmãos, não é a igreja. A igreja faz parte, ela está aí nessa árvore. Mas a instituição mais importante é a família. Da maneira que está sendo conduzida moralmente e de maneira religiosa, a nossa casa vai ser na igreja e vai ser na sociedade. E hoje nós estamos vivendo dias escuros e sombrios das trevas, onde o Estado, queridos, o Estado quer impor sobre as famílias de que maneira elas devem viver. Mas nos valores do reino é ao contrário, começa nas famílias e aí reflete na igreja e refletirá no Estado. Então, pais que estão presentes aqui, preste atenção no que eu vou dizer, e futuros pais, não me interessa se o mundo está de mal a pior. Nós fazemos parte do reino de Deus. Se nós somos cidadãos do reino, irmãos,
As trevas aí, o Senhor vai se encarregar. O evangelho precisa ser pregado para que eles sejam transportados das trevas para no maravilhoso campo, que é o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto esse dia não acontece, nós que recebemos o evangelho, nós somos chamados a sermos diferentes dentro do nosso lar. Então a nossa influência, queridos, não são os influenciadores digitais. As nossas influências não são as novelas que passam, as minisséries que passam. A nossa influência são as escrituras sagradas. É o que o Senhor diz para nós, é o que deve ser dentro do nosso lar. E deixa eu falar para vocês, igreja, vocês que já estão caminhando, vocês sabem disso. Tudo que nós vamos expor aqui nesses breves versículos não é novidade. Não é novidade. Se você perceber, quando se trata do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos filhos e do papel dos pais, o apóstolo Paulo e as escrituras é repetitivo na mesma coisa. Qual é o segredo em Colossenses? É o mesmo segredo que está lá em Efésios. A mesma receita que o apóstolo Paulo traz à igreja de Colossos, ele já havia dito aos Efésios. Então você percebe que coisas que você vai ouvir aqui hoje, pais, filhos, esposos e esposas, talvez você já ouviu e fala, pastor, mas eu já conheço. Parece ser tão simples, mas não é, irmãos. Essa clareza de entendimento que é tão simples é a mais desafiadora na prática. Chegue ao seu filho e fale para ele, filho, faça isso, entendi, papai. E ele faz contrário. Aí você vai falar o que para ele? Você não entendeu, porque se tivesse entendido, havia feito da maneira que devia ser feito. Famílias, nós só entendemos de verdade quando os frutos começam a aparecer. Por isso que nós precisamos, mais uma vez, se atentar para as Escrituras, aquilo que o Senhor quer das nossas famílias, amém? Nessa instituição, todos os problemas familiares que existem, queridos, só existem por causa da maldição da queda de Adão. Todas as mazelas que existem, a nossa omissão como marido, as nossas mulheres andando de maneira disfuncional, os nossos filhos de maneira desordenada, elas só existem por quê? Porque Adão pecou lá no jardim. Todas as mazelas começaram sendo afetadas dentro das famílias. É assim que acontece. O homem cai, ele não assume a sua responsabilidade, e aí ele quer colocar a culpa na mulher. Senhor, é a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o senhor está errado. Se o senhor deixasse eu sozinho no jardim, está tudo certo. Muitos homens talvez pensem assim. Se eu estiver sozinho. Mas não é assim na nossa vida, maridos, amém? Louvado seja Deus pela vida das nossas esposas. Porque não é bom que o homem esteja só. O Senhor disse, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. E vai andar com ele. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Nós vamos caminhar junto, mas o pecado entrou, afetou, a mulher não tomou a sua responsabilidade, o homem tampouco. E como se não bastasse, isso afetou a vida dos filhos. Filhos que estão presentes, presta atenção. Vocês são tão pecadores quanto nós. Aí o que acontece? 2 irmãos, criados dos mesmos pais, nasceram, foram amamentados pela mesma mãe, sustentados pelo mesmo pai. Resolveu, ao invés de entrar no coração de um irmão, ele matou o outro. Caim mata Abel. Os efeitos do pecado já estavam sendo manifestos nas famílias. Mas nem tudo está acabado, irmãos, glória a Deus. Em Cristo Jesus há redenção para as famílias. A redenção começa na nossa vida particular. Se você faz parte de uma família, obviamente, você não nasceu de uma chocadeira. A sua família é beneficiada. Então a transformação chegando na nossa vida, irmãos, aqueles que estão do nosso lado receberão os benefícios da redenção em Cristo Jesus. Então se você que está aqui, marido e mulheres, seguem ao Senhor Jesus Cristo, glorifiquem a Deus. Se o seu marido, se a sua esposa está nos caminhos do Senhor, com fome e desejo do Senhor, não apague essa chama. Mas também se você está aqui, ou sua esposa, ou seu marido não estão nos caminhos do Senhor, deixa eu falar, nem tudo está acabado. Deus pode começar através de uma vida. Através de uma vida. Para Deus nada é impossível. Filhos que estão aqui presentes, talvez os seus pais não são convertidos.
Filhos, Deus pode começar através da sua vida. Não desanimem. Não importa se você luta dentro do seu lar sozinho, em Cristo Jesus há esperança para as famílias, irmãos. E hoje nós veremos isso aqui justamente. O apóstolo Paulo, então, na nossa maneira desse novo homem de viver, que estamos se revestindo à imagem do nosso Criador, ele vai nos chamar à responsabilidade. Então, se você se atentar para o versículo 18, ele vai começar como deve ser, com as mulheres. Não é isso que nós dizemos quando nós queremos ser educados? Primeiro as mulheres, primeiras damas. E o apóstolo Paulo, então, no versículo 18, ele vai dizer qual é o papel da mulher dentro do casamento. Jovens mulheres que estão presentes, presta atenção. Talvez você pense assim, eu estou no dia errado, pastor. Eu sou solteira. Nem penso casar. A gente pensava assim, casou. Meninas que estão presentes aqui, eu estou vendo algumas jovens aqui solteiras presentes. Anotem o que está sendo dito aqui, para que vocês identifiquem o que vocês serão no futuro. Então, mulheres, presta atenção. Primeiro as mulheres, versículo 18. Sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, a primeira coisa que ele vai chamar a atenção das mulheres. Então, mulheres, abram seus ouvidos, e homens também, vocês vão entender o porquê que nós temos que estar com os ouvidos bem abertos. Então, mulheres, por que vocês devem se sujeitar aos seus maridos? Primeiro, porque é um mandamento do Senhor. Glória a Deus. Nós fomos chamados, queridos, não porque éramos bons, não porque dávamos conta do recado. Fomos chamados numa condição pecaminosa. Mas a partir do momento que Deus colocou as mulheres dessa comunidade no seu reino, Deus está chamando as mulheres à obediência. Então a primeira coisa, porque a mulher deve se sujeitar cada um ao seu marido? Porque primeiramente é um mandamento de Deus. Então pense nisso aqui, mulheres. Você deve cumprir a sua função, por quê? Porque a sua vida, antes de ser ligada ao seu marido, ela é diante do Senhor. Amém, mulheres? Então, primeiramente, porque é um mandamento do Senhor. E segundo, porque o marido é o cabeça da mulher. Calma, mulheres, nós vamos entender o que é isso aqui, o que é o marido ser cabeça. E justamente nós vamos transitar entre Colossenses, nós vamos também a carta de Paulo à igreja em Éfeso, para que nós venhamos entender a profundidade. Paulo, em Colossenses, ele vai tratar de maneira mais superficial. Parece que o problema aqui não é tão intenso. Mas quando nós vamos à carta paralela de Colossenses, que é Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo aprofundando um pouco mais, para que nós possamos chegar nas pepitas de ouro, para nós venhamos entender o nosso papel. Então coloque uma marca aqui, por vezes nós vamos ficar em Colossenses e nós vamos ir até Efésios. Vá comigo a Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23 vai dizer assim na minha versão: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo explana um pouquinho mais. Primeiro, é um mandamento do Senhor: sujeitai-vos, sujeitem-se. É um mandamento, não tem uma alternativa. Não é uma condicional dizendo, olha, se você se sentir bem, se você quiser, acordou com o pé direito, não está naqueles dias, obedeça, se sujeite ao seu marido. Não. Simplesmente obedeça. Primeiro, mandamento. Segundo, porque ele é o cabeça. Mas presta atenção que Paulo vai dizer, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, presta atenção aqui, nós homens já vamos aqui colocar alguns fundamentos para nós mais para frente. Como Cristo é o cabeça da igreja. O que ele não está dizendo aqui de nós como cabeça, e mulheres jamais pensem assim dos seus maridos. Se eles forem assim, que os maridos hoje se arrependam em nome de Jesus. Quando ele fala de cabeça, ele não está falando de autoritarismo. Eu que mando aqui. Aqui você simplesmente obedece, eu mando. Não é esse tipo de autoritarismo. O cabeça aqui é a responsabilidade que nós temos sobre a nossa casa. Então guarde essa informação. E lá na frente, Paulo vai mostrar como que o cabeça deve agir dentro do seu lar. E que mulher, né, não gostaria de se colocar debaixo em sujeição de um marido que tem a responsabilidade, biblicamente dizendo, irmãos. Ela se joga, pastor, só vou, né?
Então presta atenção, cabeça aqui, queridos, no conceito de responsabilidade. Mais adiante nós veremos que responsabilidade é essa. Quando fala para a mulher se sujeitar ao seu marido, não está dizendo que ela é escrava do seu marido. Amém, mulheres? Vocês não são escravas dos seus esposos. Quando a Bíblia fala se coloque aqui, as mulheres jamais devem pensar, eu não sou escrava dele, pastor. E não é, você é escrava de Cristo, por isso você se submete a ele. A ideia aqui, queridas, também não é porque você é inferior ao seu marido. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde o feminismo está pregando isso, colocando as mulheres embaixo. A Bíblia não coloca as mulheres embaixo, a Bíblia coloca as mulheres em pé de igualdade. Todos foram criados. Deus lá em Gênesis criou tanto homem quanto mulher. Homem e mulher os criou, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, nós ambos temos a mesma importância diante de Deus, porque Deus criou todos nós, amém? Então essa sujeição não quer dizer que você é escrava, que você é menos. Da mesma maneira que o pecado também entrou no mundo, não afetou só os homens, afetou também as nossas mulheres, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas a nossa esperança, quando nós introduzimos aqui, a nossa esperança é a redenção que é em Cristo Jesus. Ambos foram salvos pelo mesmo sangue. Maridos, o mesmo sangue que nos salvou, salvou as nossas esposas. O mesmo Cristo que morreu pelos nossos pecados, morreu pelos pecados das nossas esposas. Ou seja, então, a mulher está sujeita ao seu marido, não quer dizer que ela é escrava e não quer dizer que ela é menos. Ela tem a mesma importância diante de Deus. Não há superioridade nem inferioridade entre um e outro. Gálatas capítulo 3, versículo 28 vai dizer, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Então, não somente homem e mulher, nós vamos passar sobre patrões e empregados. Todos estão na mesma linha. Essa é a beleza. Essa é a redenção que Cristo traz às famílias. De nós entendermos que nós não somos melhores do que ninguém dentro de casa. Nós temos responsabilidades diferentes. Responsabilidade diferente. E quando essa ordem muda, quando a bagunça vem, é um caos dentro de casa. Quando a mulher quer ser o cabeça e quando o marido quer ficar ali embaixo, querendo cumprir as responsabilidades da mulher, é o caos. Quando não são mais os pais que mandam nos seus filhos, são os filhos que mandam nos pais. Nós vamos ver aqui, filhos. Segura aí que tem algo preparado para vocês aqui também. Mas aqui as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. A esposa precisa ter em mente, queridos, que o seu marido é o cabeça. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, vai dizer aqui que a nossa mulher estando sujeita a nós, vai dizer algo tão precioso aqui das nossas mulheres. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei para ele alguém que o auxilie, ele que responda. Como é bom nós termos mulheres tementes ao Senhor do nosso lado. São mulheres que nos auxiliam na caminhada. Por vezes nós homens não percebemos as furadas que nós estamos entrando. E as nossas esposas simplesmente levantam a bandeirinha e falam, calma. E nos direciona segundo a vontade de Deus. E nós, homens sábios, temos que entender que mulheres que temem ao Senhor são mulheres que nos auxiliam na caminhada, irmãos. E nós vamos aprender a grande responsabilidade que nós temos de ajudar essas mulheres a cumprirem os seus papéis como auxiliadoras. Em nome de Jesus, amém? A mulher deve se submeter ao seu marido em tudo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E aí, mulherada, sim ou não? Se a Bíblia fala que você deve ser submissa ao seu marido, é em tudo mesmo? Porque se você se atentar em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, olha só o que vai dizer aí. Presta atenção no que diz Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então é como ao Senhor. Deixa eu chocar um pouquinho aqui, mas eu preciso falar da verdade.
As mulheres não precisam ser submissas aos seus maridos quando esse a manda pecar. Quando esse ordena que ela faça algo que encontra as Escrituras, ela fica desobrigada a cumprir. Então, pastor, qual é o meu papel como submissão? Até onde não fere os princípios da palavra de Deus. Então, maridos que conduzem as suas mulheres ao pecado, elas estão desobrigadas a dizer amém. Então, presta atenção à importância de vocês, mulheres, conhecerem a palavra de Deus, irmãs. Para que vocês não sejam submetidas a julgos que as escravizem, que vão ao encontro aos princípios da palavra do Senhor. E deixa eu fazer aqui um adendo às jovens que estão presentes. Por isso que eu falei que é importante vocês estarem aqui. Pastor, conheci um menino legal, bacana. Nossa, ele de família ótima. Legal, ele é cristão. Não, pastor, só faltou ser crente. Então faltou tudo, porque o apóstolo Paulo gastou 2 capítulos para falar que Jesus é o centro. Se tirar Jesus, não sobra nada. Deixa eu falar, se você se casa ou pensa em se relacionar com alguém, você está colocando debaixo de um jugo de alguém que não é temente a Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Ele vai querer ir para a esquerda, você vai querer ir para a direita. Aí essa beleza toda que você acha que vai durar para sempre, não vai durar para sempre. Por isso, meninas que estão presentes, presta atenção, o tempo de vocês vai chegar, mas que seja no Senhor. Para que Deus levante homens que amem ao Senhor acima de todas as coisas, para que aí você cumpra esse papel no futuro. É como ao Senhor. E mais uma coisa aqui. Mulheres e homens que estão presentes, nós não temos o poder de converter ninguém. Não existe relacionamento missionário. Aí eu vou, pastor, porque aí eu prego o evangelho, e aí, se fosse assim, dá a receita para o pastor. Aí o pastor prega aqui, eu falo, agora aquele lá, o evangelho nele, ele vai se converter. Não temos o poder, irmãos. Por quê? Porque aquele que não está no Senhor está morto no seu delito e pecado. Você vai casar com um morto espiritual, você vai falar, ele não vai ouvir. Você vai chegar do culto, o culto foi maravilhoso. Ele e daí? Não tem como convencer uma pessoa morta em seu delito e pecado, isso é obra do Espírito Santo. Por isso, meninas que estão presentes, presta atenção, isso é muito sério. Vocês estão tendo a oportunidade de aprender o que muitos de nós que estamos aqui falhamos. Estamos custando ainda para aprender. Então isso aqui é um presente de Deus para as meninas que estão aqui presentes. Que Deus levante homens tementes ao Senhor. E não basta apenas estar na igreja, tá? Tomem cuidado, não é porque está na igreja que é cristão. Precisa haver oração, alinhamento, propósito. Ver se ele é temente a Deus mesmo. Manda ele fazer um discipulado com o seu pastor, com o pastor dele. Manda ele conhecer os seus pais. Ver como ele trata o pai e a mãe dele. E aí sim você tenta apresentar para o seu pai. Pai, conheci um menino bacana. Deixa eu falar. Faro de pai e mãe não falham. Pai e mãe bate o olho assim e fala, não está cheirando bem isso aqui. Ouçam os pais de vocês. Esse é o presente que vocês estão recebendo aqui nesta manhã, meninas, amém? Mas também eu gostaria de falar aqui, antes de passar para o papel dos homens, sobre aquelas mulheres que estão na nossa comunidade ou que nos ouvem nas nossas mensagens. Porque muitas às vezes se convertem e aí ela recebe o Espírito Santo, mas o outro lado não. Ou senão ela já veio, falhou na vida, enfim, aconteceu e agora ela está casada. Qual que é a solução para você? É separar? Não é separar. A solução para você, que o apóstolo Pedro trata lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Presta atenção o que vai dizer o apóstolo Pedro lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O que acontecia no contexto de 1 Pedro?
os gentios estavam se convertendo. Então, às vezes, se convertia a esposa ou o esposo só, e o outro não se convertia. Então, havia muita dúvida. Bom, me converti, amo Jesus, quero fazer a sua vontade, mas o outro lado não ama Jesus, não foi convertido, não quer fazer a vontade. O que eu faço? Vou para o cartório, assino o divórcio? Não. Está casada? Permaneça casada nessas condições, do que depender de você. Porque, de repente, as pessoas querem permanecer casadas, mas o lado descrente quer fazer o quê? Não vou embora. Então deixa ele embora, você se vê livre, mas no que depender de você, permaneça casada. E aí ele vai dizer qual deve ser o seu procedimento aqui, sujeitando ao seu marido. Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Não quer dizer aqui que a esposa que está presente, que não tem o marido, não deva pregar o evangelho, não é isso que está dizendo. Ganho sem palavras é além do que você diz. Não adianta chegar em casa, o culto foi maravilhoso, ele vai escanear você. Se você fala, o meu marido não ouve o evangelho, mas você toca o terror em casa. Ele precisa ver o seu procedimento. Eu, irmãos, fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus, e eu tive a infeliz experiência de vir depois da minha conversão. Minha esposa veio primeiro. E eu sei o que eu estou dizendo. Ela queria ir para a igreja? Pode ir, eu até gostava que ela ia para a igreja. Ela vai ser uma pessoa melhor. Só que ela voltava e contava entusiasmada como tinha sido a palavra. E eu estava com a cara enfiada na TV vendo coisa que dá até vergonha de falar. E ela voltava empolgada. E queria contar para mim, mas nada mudava na minha vida. Aí o que acontecia? As palavras dela não me convenciam, mas eu, por ter uma intimidade com ela, eu conseguia ver que havia mudanças na vida dela. É isso que pode acontecer com a vida do seu marido, pelo seu bom procedimento, ganho sem palavras. Pode falar que o culto foi maravilhoso, mas ele vai te escanear e dizer assim, Ainda que ele não ouça as palavras que saem dos seus lábios, contra fatos não há argumentos. Se ele vê o seu bom posicionamento, se ele vê a maneira que você ama a Jesus, porque você tem uma responsabilidade individual diante do Senhor, não é porque aquele homem não ama o Senhor que você não deve andar em santidade. Então, pelo bom procedimento da sua mulher, ele vai dizer no versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ele vai observar. Eles podem não ouvir, mas eles estão vendo que algo está acontecendo na sua vida, mulher. Isso vale para as mulheres que estão lutando sozinhas, mas também vale para as mulheres que também têm os seus maridos. Você precisa testemunhar o evangelho na sua vida. Então, mulheres que estão aqui presentes, que não têm os seus maridos no caminho do Senhor, nem tudo está perdido. Você pode voltar para aquele lar e falar, Espírito Santo, haja aqui, não me deixa perder a linha. Me ajuda a cumprir a tua vontade. E continue orando pelo seu esposo até que o Espírito Santo, pela graça e misericórdia do Senhor, opere no coração dele. Amém? Queridos, nesse contexto, se nós observarmos em Efésios no capítulo 5, por que eu estou tratando de Efésios? Porque é a parte que ele está dando assim, mais ferramentas para nós falarmos a respeito das famílias, que são o texto que está paralelo ao texto de Colossenses. Se você olhar com atenção, Efésios capítulo 5, versículo 21, ele vai falar dessa sujeição. Efésios 5, 21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. No contexto de Efésios, que Paulo aprofunda mais sobre o relacionamento familiar, Paulo ele traz para nós dizendo que essa sujeição é mútua. Ou seja, a sujeição é um ato cristão e não exclusivamente das esposas aos seus maridos. A sujeição, se você é um cristão, você está sujeito ao próximo. A sujeição é você suportar o outro, é você servir o outro, é você ser um instrumento de edificação e crescimento do outro. Depois desse texto de sujeição mútua, aí que o apóstolo Paulo vai começar a falar das esposas, dos maridos. Aí que o apóstolo Paulo vai falar dos pais, dos filhos, dos empregados, da comunidade. Então presta atenção, a sujeição é uns aos outros. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo trata da família. Então as mulheres estejam submissas, sujeitas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo, mas também nós maridos somos chamados a se sujeitarem às nossas esposas. E essa é a parte, irmãos, onde nós entramos. Se você saiu, eu queria que você voltasse lá no versículo 19 de Colossenses capítulo 3.
Então nós falamos sobre as mulheres, que elas devem se sujeitar como a igreja está sujeita a Cristo. E agora nós vamos aprender como os maridos se sujeitam às vossas esposas. Versículo 19, qual é o papel do marido em sujeitar-se aqui à sua esposa? Versículo 19, maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem-a com amargura. Então presta atenção. No nosso papel aqui como marido é a mesma responsabilidade que está sobre as mulheres. Primeiro, por que eu devo amar a minha esposa? Porque é um mandamento. Não é opcional. As mulheres poderiam olhar para os seus maridos e falar assim, você não tem opção, tem que me amar, vai me amar. E os maridos poderiam olhar, você também tem que se sujeitar. Mas você vê que é algo mútuo. Então amar não é opcional na vida cristã para tudo. No relacionamento familiar, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com Deus. Amar não é uma opção, irmãos. Amar não é arrepio na coluna. Espera dar arrepio não, viu? Tem dia que os boletos chegam, você não sente arrepio nenhum. E você tem que amar. Tem dia que os filhos acordam de um jeito, você não tem arrepio na coluna nenhum, mas você tem que dar um bom testemunho cristão. Para nós maridos aqui, primeiramente, nós devemos amar as nossas esposas. Por quê? Porque é o mandamento do Senhor. E aí presta atenção, ele vai falar de duas coisas aqui, dois imperativos no mesmo versículo. O primeiro imperativo é positivo, ame, positivo. E o segundo mandamento ali é negativo, não a tratem com amargura. É um mandamento de Deus também nós não tratarmos as nossas esposas com amargura. Olha só, homens. É amar e não a tratar com amargura. Se tratamos ela com amargura, nós estamos descumprindo o mandamento de Deus. Dois imperativos para nós no mesmo versículo. E tratar com amargura, queridos, é nós sermos autoritários, insensíveis, irritantes, intolerantes, impacientes, agressivos. E aí o que você quiser colocar. E se tratar as nossas esposas com amargura? Pastor, ele jamais levantou a mão para mim? Não levantaria. Mas ele é ríspido na maneira de falar. Ele te humilha com as palavras. Ele irrita você. Em vez de ele te ajudar nesse pecado, o que ele faz? Pecadora. Não, irmãos. Nós a tratamos com amargura, com indiferença. Quando nós somos indiferentes com a necessidade, nós falaremos da necessidade. Nós podemos tratar as nossas esposas com amargura. Então, maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. E o mandamento aqui para os maridos amar a sua mulher, Paulo vai tratar também em Efésios de maneira mais profunda de que maneira isso deve acontecer. Mais uma vez, vamos a Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 31. O apóstolo Paulo, nesse mesmo entendimento, ele vai explanar para nós de que maneira que nós devemos amar as nossas esposas. Do versículo 25 de Efésios capítulo 5 ao versículo 31. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Versículo 31, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, amém? Então o marido, segundo Deus, não usa a sua autoridade como cabeça, como tirando, mas usa a sua autoridade para amar a sua esposa. Essa é a autoridade de Cristo. Hipótese aqui só, tá? Se Cristo quisesse impor sobre a sua igreja, ele é Senhor. Mas ele usa a sua autoridade amando a sua igreja. E aí nós vamos aprender que espécie de amor. Versículo 25, parte B. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Glória a Deus, maridos. Ou seja, é um amor sacrificial. Eu tenho falado isso nas mensagens passadas. E eu não consigo uma ilustração melhor. Quando nós olhamos para o amor de Cristo pela igreja,
Não é esse amor da boca para fora. Não é o like na rede social, sabe? Automaticamente você passa, pum, e vai. É o amor, queridos, que não ficou nas palavras. É o amor de Cristo que não olhou para uma humanidade caída e disse simplesmente lá do santo trono, dizendo assim: eu amo vocês, hein? Lembre-se disso. Cristo ama a sua igreja de tal maneira que Ele desce aqui para remir a sua igreja. Deus ama a sua igreja de tal maneira que Ele entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é entrega, nós falamos isso na mensagem passada. Quer saber se você ama a igreja? É o quanto você se dedica a ela. Quer saber se você ama a sua esposa? É o quanto nós dediquemos a nossa esposa. Não adianta nós maridos dissermos assim: eu amo você, e não haver atitudes. Às vezes os conflitos dentro do casamento é esse. Um para o outro: você me ama, amo, mas não demonstra esse amor. Que amor é esse? Esse é o amor de Big Brother. Esse é o amor de rede social, onde nós não temos envolvimento, mas o amor do marido para com a sua esposa é como Cristo amou a sua igreja, ou seja, irmãos, é um amor sacrificial, é um amor ativo e não passivo, é um amor que coloca a mão na massa. E nós vamos ver de que maneira esse amor é desenvolvido aqui. O amor de Cristo pela sua igreja é sacrificial, mas também é incondicional. Amém? Deus não ama a cada um de nós porque merecemos. E não teríamos nada para se fazer merecer diante de um santo Deus eterno, irmãos. Então, homens, temos que riscar da nossa agenda assim: eu só vou amar se. Se é só amar se, é condicionado a alguma coisa. O amor incondicional é apesar de. Então nós não podemos chegar: pastor, eu não vou amar porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo outro. Condicional. Esse amor até o ímpio ama. Se você retribuir o amor, ele vai retribuir o amor. O amor do cristão, do homem mesmo, é incondicional, é apesar de. E os jovens que estão pretendendo casar, achando que a menininha nunca vai falhar, deixa eu falar. Vai com esse entendimento, ela vai errar. Não pense que ela vai te agradar no namoro e lá no casamento vai ser tudo perfeito. Não, ali eles vão estar despidos diante de você, literalmente. Vocês vão ver as qualidades, mas verão os defeitos também. Por isso que o amor precisa ser incondicional. Eu te amo, por quê? Porque Cristo me ama também. Mesmo eu sendo pecador. Não larga essa mulher, em nome de Jesus. Agarra nela, fala: eu vou amar você, porque Jesus me agarrou. E não me larga, apesar das minhas falhas. E não somente isso, não é somente encontrar o amor incondicional, ele não é um amor passivo. Viu pecar, tem que amar, né, pastor? Fazer o quê? Não é isso. Viu o problema da esposa? Seja um instrumento na vida da sua esposa, naquela área que ela tem debilidade. Esse é o amor. O amor incondicional de Jesus não é olhar, nos ver na falha e nos deixar na falha. Nos amou dessa maneira, mas nos amou para nos transformar, irmãos. Nos transformar. Se você ama a sua esposa incondicionalmente, identificou a falha dela, seja um instrumento na vida da sua esposa. E nós vamos aprender aqui que o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, porque aí no versículo 26 ao 27, ele vai dizer que esse amor busca a santidade da sua esposa. Presta atenção. Versículo 26 e 27, de Efésios capítulo 5. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mais santa e inculpável. Amém? Então, para você ver que o amor, ele é sacrificial, ele é incondicional, mas ele é um amor que busca a santificação da esposa. O fato de Deus nos amar de maneira incondicional não quer dizer que Deus vai nos deixar no pecado, irmãos. Ele nos encontra na lama, mas diante do trajeto ele vai tirando a lama de nós. Ele está fazendo isso desde o capítulo 3, dizendo para que nós venhamos se despir da velha natureza e se revestir da nova. Temos a nossa responsabilidade, sim, pessoal, mas na família essa responsabilidade é mútua. Aonde a mulher precisa ser instrumento na vida do marido para que ele cumpra o papel de cabeça, mas, pelo outro lado também, o marido precisa ser um instrumento na vida da mulher.
Quando você encontrar um defeito, tem coisas que você não vai mudar, mas nós cremos num Deus que muda. Então vem aqui, mulher, vamos orar junto. Maridos, quanto tempo nós gastamos orando pelas nossas esposas? Porque Cristo intercede pela sua igreja sem cessar da destra do Deus Todo-Poderoso. Será que nós gastamos tempo em orando pelas nossas esposas? Deus santifica a minha mulher. Deus me ajuda a amá-la mais assim como o Senhor me ama. Deus me ajuda a ser esse instrumento, mas não somente orar, irmãos. Nós temos a responsabilidade ativa de nós nos prepararmos como homens na palavra de Deus, porque ele vai dizer aqui no versículo 26, para santificá-la tendo purificado pelo lavar de água mediante a palavra. A santidade não vem com bons conselhos. A santidade vem quando nós, homens, nos preparamos na palavra de Deus e dizemos assim às nossas esposas: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, porque não temos nada de bom em nós mesmos para santificar as nossas esposas. O melhor que nós temos a oferecer à nossa casa é a palavra de Deus. Por isso que nós, homens, temos que crescer na palavra, irmãos. Crescer na palavra. Tenho falado aqui, nós homens aqui, desconheço, pelo menos os homens que andam conosco, eu sei o quanto eles trabalham. E eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha casa, e louvado seja Deus pela vida dos homens. Essa é uma parte, sustentar a sua casa. Os homens vão, trabalham, graças a Deus, os nossos filhos, as nossas esposas não passam frio. Deus tem nos dado um lar, temos ambiente climatizado, roupa, tanque cheio, roquém, temos de tudo sem imaginar. Talvez muitos que estão aqui falam: pastor, eu quebrei no Brasil, tinha uma vida melhor, mas mesmo assim você não pode reclamar da vida hoje aqui no Japão. Ou outros que passaram apertado no Brasil e chegaram aqui, Deus fez prosperar. Deixa eu falar, louvado seja Deus, mas isso não é tudo, irmãos. Não é tudo. Você pode ter geladeira cheia, roupa quentinha, ter uma casa, louvado seja Deus por isso, mas isso não é tudo. Nós podemos, como maridos, ter tudo isso. A nossa esposa abrir a geladeira, não reclamar de nada ali. Mas espiritualmente as nossas mulheres definharem. Porque, maridos, da mesma maneira que nós temos que passar jornadas dentro da empresa, nos negócios, para trazer o alimento, o pão, o leite para dentro de casa, nós temos que ter infinitamente mais esforço e esmero em ir na palavra de Deus para nutrir espiritualmente a nossa casa. Homens, deixa eu falar para você, quando o homem se posiciona, a família é diferente, irmãos. A família é diferente. Os filhos vêm nem que for resmungando, mas vêm. A mulher, se ela está ali, mas o marido não quer nada, sabe o que os filhos fazem? O pai também não quer nada com Jesus, eu vou querer. Se nós não assumirmos o compromisso, nós homens que estamos aqui, os filhos vão se espelhar na gente. Eles vão olhar para nós, os nossos filhos, a nossa esposa precisam nos encontrar orando, lendo palavra, participando dos encontros. Se Deus não é na nossa vida como marido, queridos, a prioridade, não espere isso da nossa família. Nós temos a responsabilidade, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça, nós temos a responsabilidade. Não vai adiantar nós chegarmos diante de Deus e falar assim: Deus, o senhor viu lá? Eu estava lá em Suzuki, Iga, não faltou nada, hein? Fala a verdade, hein? O senhor gostou? Geladeira, Danone, tinha tudo lá. Mas o principal faltou. As nossas esposas estavam definhando espiritualmente. Mas você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu lutei, fiz zangueou adoidado, hein? Parei naquela empresa, tive que suportar chefe para pôr o prato dentro de casa, mas deixa eu falar, Senhor, o melhor mesmo é ver a minha família rendida a Cristo. Deus, o Senhor viu, eu vim e fostes fiel no pouco. Te colocarei sobre o muito. Nós, maridos, nós temos a responsabilidade, queridos, de santificar o nosso lar. Maridos que quando abrem a sua boca, o que deve vir ali? Palavras de edificação. Buscar no Senhor, maridos que estão aqui, a palavra é dura, mas eu me coloco, eu estou pregando para mim aqui. A palavra é dura, mas nós temos que buscar no Senhor. Pastor, eu não sei por onde começar. A igreja está aí para te auxiliar, irmãos. Ninguém começou já lá em cima. Deixa eu falar para você, nós começamos, mas nós ainda não terminamos. Nós completaremos a carreira quando? Quando nós partirmos dessa vida. Nós estamos perseverando ainda em buscar instrumentos, buscar na palavra de Deus o entendimento, a capacitação para levar para a nossa casa. Hoje é o dia.
Hoje é o dia que o Senhor te trouxe nesse culto aqui para que você saia com o coração desafiado e voltar para aquela casa e falar: Deus me ajuda. Eu não tenho sido, mas eu quero ser. E se você tem sido, louvado seja Deus, que Deus continue te capacitando, homem. Que homens possam se levantar no poder do Espírito Santo para nutrir as suas casas. E ainda, queridos, o amor do marido busca o cuidado da sua esposa. Se você levar os seus olhos do mesmo capítulo, do versículo 28 ao 31. Então ele busca ser um amor incondicional, sacrificial, um amor que busca a santidade, mas o cuidado também. Olha o que vai dizer aí no versículo 28 ao 31. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então o apóstolo Paulo também não fala só do cuidado espiritual, ele fala também dos cuidados que nós devemos ter com as nossas esposas. Como Cristo também tem um cuidado pela sua igreja. Por quê? Porque nós somos partes do seu corpo. Cristo, por ser o cabeça da igreja, ele vai cuidar de tudo, daquilo que a sua igreja precisa. Ele nutre a sua igreja espiritualmente, ele sustenta a sua igreja espiritualmente. Cristo conhece as carências da sua igreja, e ele faz de tudo para nutrir as carências da sua igreja. Louvado seja Deus por isso. Aí ele fala: do mesmo modo, maridos, vocês precisam fazer a mesma coisa, porque ninguém aí, despreza o próprio corpo. Você antes cuida desse corpo, então vocês devem fazer a mesma coisa com a sua mulher, porque assim como Cristo é um com a sua igreja, vocês são um com o outro. Porque vai deixar aí o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Amém, maridos? Então nós somos um só. Então presta atenção, não é o meu, é o nosso. Não é o eu, é o nós. Agora tudo no plural quando você casa. Mais uma vez, os jovens que estão aqui solteiros. Não vai ser a sua vida depois. Quando você casar, é dois. Não queira viver uma vida de solteiro quando casar. Casou? Está casado, irmãos. Agora você é um com ele. Esquece a vida de solteiro. Os planejamentos precisam ser juntos. Os sonhos precisam ser sonhados juntos. Não existe geladeira, a parte de esquerda é minha. Eu comprei as minhas coisas, agora você compra o seu. Eu pago o aluguel, você paga. Não, para com isso. Não existe. O marido dorme numa cama porque o filho não consegue dormir sozinho, o outro dorme na outra cama e o casamento tá legal, tá bacana. Pastor, casamento não está, irmãos. Não pode existir. É assustadora as notícias que chegam às vezes aos nossos ouvidos. Empresta dinheiro aí para mim que o meu acabou. Marido e mulher, misericórdia. Como assim? Você gastou o seu dinheiro? É tudo nosso. Se vocês não conseguem ter confiança nas coisas básicas e perecíveis da vida, quanto dirá nas coisas espirituais? Quanto dirá nas coisas espirituais? E esse cuidado aqui de ser um com o outro, queridos, nós devemos ter com a nossa esposa, porque as nossas esposas têm carências. Carências. E as carências podem ser físicas, emocionais e afetivas. E as espirituais que nós tratamos. Às vezes elas têm tudo, mas não têm atenção. Elas estão carentes dos seus maridos, que passam 12 horas dentro da empresa. Não estou reclamando que passe 12 horas, mas quando estiver presente, esteja presente. Pega esse celular, tranca ele num cofre. Vai ter uns 20 minutos com a sua mulher, com o seu marido. Elas têm carência. Não é de se admirar de pessoas que têm tudo para dar para suas esposas, menos tempo. Está aí o cartão de crédito, se você quiser comprar, pode comprar. Nem me liga para pedir permissão, faz. E as mulheres não querem essas coisas às vezes. Às vezes elas casaram para quê? Para ter o seu marido. E muitas das coisas, das carências das nossas esposas, nós negligenciamos, sabe por quê? Porque nós não paramos para ouvi-las. Às vezes, para nós entendermos a carência das nossas mulheres, tudo passa por quê? Por ouvir as nossas esposas. Quantas vezes as nossas esposas querem nos comunicar algo? Elas insistem em comunicar, insistem em comunicar, insistem em comunicar. E aí, aquele ditado antigo, entra por um ouvido, sai pelo outro.
E quando as nossas esposas começam a ficar caladas demais, aquelas que falam mesmo, tagarela, levante um alerta. Se nós chegarmos nas nossas esposas e falar, tá tudo bem? Tá. Como foi o dia? Foi. Pode levantar um alerta. Ou ela cansou de avisar, ou ela já deve estar sendo atraída por outro homem lá fora. É triste falar isso. Mas são realidades que acontecem, irmãos. Eu que lidou com o aconselhamento pastoral, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes é isso, pastor, está do jeito que eu gosto, agora eu chego, nem me enche o saco, não fala comigo. Vai achando que está do jeito que você gosta, as coisas estão ruins aí. Então, mulheres, não se calem diante das suas carências. Fale das suas carências. As carências das esposas não são as mesmas que as nossas. Nós também, homens, temos que falar das nossas carências para nossas esposas. Nós temos carências, são diferentes, mas existem. Tudo isso vem através do quê? Comunicação. Comunicação, nós precisamos comunicar, nós aprendemos isso no curso. E nós falhamos na comunicação. Alguém já disse que quando morre a comunicação, aí já está começando o divórcio. Quando a comunicação, queridos, deixa de existir, você está a um passo da separação. Por isso que nós precisamos se atentar a cuidar, queridos, das carências. Nós precisamos aí ouvir as nossas esposas. Amém? Agora nós queremos falar com os filhos. Quantos filhos nós temos presente aqui? Ninguém veio de cegonha não, né? Amém? Glória a Deus. Filhos que estão presentes. Então nós falamos da responsabilidade do marido em amar a sua mulher de maneira sacrificial, incondicional, de maneira a santificá-la e cuidar das suas carências. Mas também nós vamos chamar a atenção dos filhos no versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses. Qual é o papel dos filhos aí? Presta atenção. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, filhos, presta atenção. As Escrituras estão chamando vocês a obedecerem aos seus pais em tudo. É claro que em tudo, diante das Escrituras, é segundo a vontade de Deus. Se seu pai mandar você pecar, você está desobrigado a fazê-lo. Mas é como ao Senhor, ou seja, filhos que estão presentes aqui, não é o seu amiguinho que diz o que você deve fazer. Não são os youtubers que você assiste que diz o que você deve fazer. Quem diz o que você deve fazer para honrar os seus pais é o Senhor. Por que, pastor, que eu tenho que honrar o meu pai? Porque assim diz o Senhor, em obediência. E se nós pegarmos as Escrituras para aprender sobre a desobediência são frutos de filhos que estão nas trevas. Filhos que estão nas trevas, que dizem que são cristãos, mas desobedecem aos seus pais, e são marcas, queridos, de natureza caída. Nos últimos tempos, queridos, filhos serão desobedientes aos pais. Se você ler rapidamente comigo lá, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ao jovem Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Dos últimos tempos, presta atenção, saiba disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. A desobediência dos filhos aos pais, elas vão se intensificar nos finais dos tempos. Nos últimos dias, é isso que vai acontecer. Cada vez mais nós ouvimos os nossos filhos dizer, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Pai, lá na escola fulano faz, tá, mas o que o Senhor diz a respeito disso? É isso que vai valer para vocês, filhos. Por isso da importância, mais uma vez, de nós instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles se lembrem das palavras do Senhor e Deus coloque temor em seus corações. Filhos que estão aqui precisam honrar os seus pais como em obediência. Não adianta falar assim, eu amo papai, amo mamãe. Quer demonstrar esse amor? Obedeça aos seus pais. Você pode tirar nota 10 lá, mas ser um desobediente e rebelde, você está entristecendo o coração dos seus pais. Você pode arrumar a cama de vez em quando, lavar uma loucinha lá e ser rebelde na vida dos seus pais e entristecer o coração dos seus pais. Mas acima de tudo, quando vocês desobedecem aos seus pais, é a Deus que vocês estão desobedecendo.
E isso, jovens, crianças que já têm um entendimento estão aqui, isso precisa entrar no coração de vocês, porque seus pais não estarão com vocês todo o tempo, vocês vão para a escola, vocês vão para tal lugares. Mas deixa eu falar para você, o Senhor está aí com os olhos bem postos em vocês. Quando você vai para a rede social, o Senhor está de olho em você, Ele sabe onde você está entrando. Ele sabe com quem você está teclando. Ele sabe se você está falando a verdade. Ainda que você pense assim, meu pai, minha mãe nunca vai descobrir. Deixa eu falar, o Senhor já sabe. Então você precisa obedecer o seu pai como? Como ao Senhor. Quando você entrar naquela escola, você tem que pensar assim, o que o Senhor vai dizer do meu dia aqui? O que o Senhor vai dizer da maneira que eu tenho que me relacionar com os meus pais? Filhos, vocês são chamados a obedecerem os seus pais segundo a vontade de Deus, porque isso é agradável ao Senhor, amém? E aí eu quero finalizar com a nossa responsabilidade, pais e futuros pais que estão aqui. Lá no versículo 21 de Colossenses capítulo 3, o imperativo para os pais é esse. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Estamos correndo para o final. O imperativo é esse aqui, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. O que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, tá? Por vezes parece que é isso que os pais estão entendendo. Ele não está dizendo assim, vou chamar a atenção do meu filho, e se ele ficar irritado, eu falo, não, filho, tranquilo, tudo bem, eu vou dar para você só para você não ficar irritadinho. Isso é clássico dos pais. Às vezes é assim, ou pai ou mãe, né? Ou às vezes os dois. Às vezes o pai chega tão cansado em casa, ele não quer ver os meninos irritados, né? Tá fazendo bagunça, fala, dá logo isso pro menino aí. Pelo menos ele já para, já logo esse celular aí, fica lá. Vamos irritar esse menino não, que a palavra de Deus está dizendo para a gente não irritar ele. Ou senão os meninos se jogam, né? As crianças no corredor de supermercado. E aí ficam irritados, os pais. Não, os pais estão mais preocupados em passar vergonha do que educar os seus filhos. Às vezes os pais não chamam a atenção dos seus filhos, por quê? Porque ele não quer passar vergonha. Então já que o menino vai fazer um escândalo, tranquilo, toma aqui. Ele está dizendo de que maneira aqui para os pais não irritarem os seus filhos, queridos. Eu anotei algumas maneiras aqui, como os pais podem irritar os seus filhos. Primeiramente, os pais podem irritar os seus filhos quando? Humilhando eles. Humilhando os seus filhos. E às vezes é assim, uma comparação, porque parece bobo. Lembra do seu primo? Não foi ninguém na vida. Você vai ser pior se você ficar assim. E a gente faz o quê? Humilha os nossos filhos. Quando nós não buscamos entender os nossos filhos. Nós precisamos ouvir os nossos filhos também. Tá bom, nós vamos falar e falamos até demais, mas nós paramos para ouvir e tentar entender o nosso filho. Quando nós desestimulamos nossos filhos. Ih, rapaz, você vai ser ninguém não. Para com essa besteira aí, você vai ser um Zé Ninguém na vida. Nós desestimulamos os nossos filhos. Quando nós fazemos exigência aos nossos filhos sem levar em conta a sua inexperiência ou imaturidade. Eu fiz isso por muito tempo. Tenho 3 filhos. E se você vê o meu menor em estatura é maior. O de 11 anos é menorzinho. E o de 10 anos, que fez 10 anos recente, ele é maior. E por muito tempo, o que eu fazia? Eu não levava em conta a sua inexperiência. Por quê? Porque o maior fazia, o maior em idade. Aí eu fazia o quê? Seu irmão faz, por que você não faz? Sabe de que maneira que nós irritamos também os nossos filhos, irmãos? Quando nós os disciplinamos, sem ensinar que aquilo é errado. Aí o menino vai e faz alguma coisa, você já dá logo um tapão na cabeça. Aí o menino, o que foi? Isso não pode fazer, mas você nem ensinou ele que não podia fazer aquilo. A disciplina precisa vir só depois que você fala que aquilo é errado e certo. Corrige ele. Nós irritamos, meu pai me bateu, mas nem me ensinou, nem falou nada. Mas sabe qual que é a forma mais eficaz, pais, de nós irritarmos os nossos filhos? Presta atenção. É não sendo exemplo para os nossos filhos. Essa é a forma mais eficaz de irritar os nossos filhos. De eles olharem para nós assim, você falar, você tem que fazer isso que é bom. E ele olhar para nós assim e nos pegar fazendo o contrário. Não pode mentir, hein? Aí você disciplina, e mentiu, disciplinou. Alguém liga na sua casa e fala, fulano tá aí? Você já fala assim, tô não. Fala que eu não tô.
Ah, pai, mas não pode mentir. Ah, mas eu sou seu pai aqui. A forma mais eficaz de irritar os nossos filhos é não sendo exemplo para eles. Não adianta querer filho na igreja, pais, se você não vai para a igreja. Não adianta querer ver filhos no caminho do Senhor se vocês não têm compromisso com o Senhor. Não adianta querer, queridos, ter uma vida impecável, moral, se nós somos imorais. Então presta atenção, pais, não irrite os filhos de vocês. Em Efésios vai dizer que em vez de nós não fizermos isso da maneira negativa, ele fala, instrui os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos, queridos, a solução para todas elas. E não irritar os nossos filhos não é deixar ele fazer o que ele quer, muito pelo contrário. É nós impormos sobre os nossos filhos algo que nós nem sequer movemos um dedo para ajudá-los. Então você percebe, queridos, que em Cristo Jesus, na parte prática, há restauração para as famílias. E todas as coisas que nós tratamos aqui não são coisas novas. Mas eu confesso para você que por mais que eu pregue, por mais que eu conheça essa passagem bíblica, todos os dias é desafiador ser esse marido segundo o coração de Deus. Eu creio, falando com a minha esposa também, que é desafiador ser essa auxiliadora idônea, todos os dias. Aqui na igreja é fácil, é 40 minutos, 2 horas. O pastorzão vai ter uma paciência, uma longanimidade, uma mansidão. Mas e quando as câmeras não estiverem sobre mim lá em casa? É ali que eu devo amar a minha esposa. Esposas, é ali que você deve se submeter ao seu marido como um auxiliador idôneo. Filhos, vocês precisam obedecer aos seus pais não só porque eles castigam vocês, mas porque isso agrada o Senhor. Filhos, um dia vocês estarão diante do Senhor. Deixa eu falar para vocês, os pais de vocês que temem o Senhor, o que eles mais querem é ver vocês nos caminhos do Senhor. Talvez vocês não entendam a disciplina dos seus pais sobre a vida de vocês, mas um dia vocês nem terão cabelo como eu, barbas brancas. Jovens que estão aqui, pensa na sua vozinha aí, vai ser vocês amanhã. Vocês vão envelhecer, vocês vão dar graças a Deus porque seus pais perseveraram em criar vocês nos caminhos do Senhor. Pais, e eu fecho aqui dizendo, a hora de não irritar os nossos filhos se chama hoje. Louve a Deus pelos filhos que Ele te deu. Talvez você não foi criado nos caminhos do Senhor e Deus deu a oportunidade de você ser alcançado para que você fizesse diferente daqui para frente de uma nova geração. Nós criamos filhos para o Senhor. Eu sou pastor da igreja, mas deixa eu falar para você, lá em casa ninguém me chama de pastor. Lá em casa eu sou o pai da Aica, do Natan e do Brian. Lá em casa eu sou o esposo da Regina. Lá em casa eu não tenho um gabinete pastoral onde eu coloco lá assim, somente pessoas autorizadas. Lá em casa, quando eles querem me abraçar, eles pulam no meu colo. Lá em casa, quando a Regina tem uma carência, ela não fala assim, posso marcar um horário com o Senhor? Ela simplesmente rasga o coração. E esse deve ser o nosso lar, irmãos, em nome de Jesus. Se nós somos alcançados em Cristo Jesus, porque nós já passamos os 2 capítulos, nós somos novas criaturas. Então que a transformação comece dentro do nosso lar, que os maridos saiam daqui encorajados. Se vocês estão firmes nesse caminho, que vocês possam crescer cada vez mais. Esposas que estão aqui presentes, busquem auxílio no Senhor, permaneçam firmes. Mulheres que estão aqui sozinhas, que somente você está no caminho do Senhor, persevere. Pelo bom procedimento de você, o seu marido pode ser alcançado. Continue a oração, não para não. Se ele não proíbe você de ir para a igreja, aproveite a oportunidade até que o Senhor seja visto nele. Os solteiros que estão aqui presentes, veja isso como um presente do Senhor na vida de vocês. Se você se frustrou com o seu primeiro relacionamento, Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode transformar. O meu desejo é que essa igreja seja constituída de famílias saudáveis, famílias que são redimidas pela cruz de Cristo, amém? Se você está aí com o seu familiar neste momento, seu marido, pegue na mão dele aí, mas sem constranger os que não estão. Se você não está com o seu agora, traga ele à sua mente, mas se você não tem também, Deus, obrigado pela palavra, porque o meu futuro pertence a Ti, Senhor. Eu sou chamado para fazer tudo diferente. Solteiros que estão aqui, obrigado, Senhor.
Me ensina a ter sabedoria para que quando aparecer aquele servo, aquela serva do Senhor, eu possa ter ferramentas para fazer a tua vontade. Vamos fazer isso junto? Feche teus olhos. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai.